Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje é dia 9 de abril, quarta-feira, quinta semana da Quaresma. Hoje vamos falar sobre liberdade, mas não é sobre uma liberdade qualquer. Muitas vezes associamos a liberdade ao ato de não ter restrições externas, não é? Gostamos da sensação de sermos livres, nómadas, soltos, sem nada que nos prenda, sem relações definitivas, sem compromissos, sem responsabilidades. Mas essa ideia de liberdade, embora muito atraente, é também uma ilusão. Na verdade, é uma falsa sensação de liberdade, uma vez que nos torna mais facilmente manipuláveis. É que sem limites claros ou sem uma consciência crítica, acabamos por nos tornar vulneráveis às influências externas, sejam elas sociais, políticas ou até mesmo emocionais. A verdadeira liberdade envolve mais do que apenas a ausência de restrições. Envolve também a capacidade de escolher conscientemente, de perceber e de refletir sobre as forças que nos moldam, de tomar decisões com base numa visão mais profunda do mundo ao nosso redor. A frase bíblica de hoje é tirada de uma passagem do Evangelho de João e é bastante profunda, pois aborda o conceito da liberdade de uma forma que desafia a visão comum, não é, que temos sobre ela. Neste trecho do Evangelho, Jesus diz aos discípulos: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, fala em permanecer. E neste contexto, permanecer significa mais do que simplesmente ouvir os ensinamentos de Jesus e concordar com eles. Implica, implica viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Fazer da sua palavra a base para a nossa vida e tomar decisões diárias alinhados com essa verdade, com a verdade de Deus. Portanto, a liberdade que Jesus propõe não é a liberdade de fazer o que quisermos, como muitas vezes associamos com a ideia da liberdade mundana, mas é a liberdade que vem do conhecimento da verdade. Essa verdade não é apenas um conjunto de informações, um conjunto de ideias, mas a verdade que vem de viver e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Portanto, Jesus não está apenas a chamar as pessoas a escutarem as suas palavras, mas a colocá-las em prática, a se dedicarem a viver em obediência ao que ele ensina. É que quando agimos sem uma base sólida de princípios ou valores que nos orientem, podemos nos sentir livres, mas na verdade acabamos por nos deixar levar por influências externas ou por impulsos momentâneos, não é? Por isso a liberdade que Jesus propõe não é um estado de estar solto ou sem limites, não é?
sem amarras, mas sim viver dentro de uma verdade que nos liberta de tudo o que nos escraviza, como o pecado, a ignorância, a manipulação. Por outras palavras, a liberdade verdadeira não tem nada a ver com a ausência de regras. A liberdade verdadeira é a liberdade para agir de maneira autêntica, com base no entendimento profundo da nossa relação com Deus e com o mundo. Portanto, Jesus desafia as ideias de liberdade que são baseadas apenas no desejo da satisfação momentânea, não é? Das nossas vontades. Jesus desafia-nos a treinar a nossa vontade, porque não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus. E por isso convida-nos a uma liberdade que nos transforma e nos torna mais conscientes das nossas escolhas. Então, a liberdade que ele oferece não é apenas uma libertação física ou política. Ele está a oferecer-nos uma liberdade, uma libertação espiritual, uma libertação do pecado, da escravidão das mentiras, das falsas crenças, que nos podem prender, amarrar. Então, ele pede-nos para permanecer na sua palavra. Ao permanecer na palavra de Jesus, ou seja, ao entender, ao vivermos de acordo com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, com o Evangelho, com os princípios, não é? Conhecemos a verdade de Deus e essa verdade transforma-nos e liberta-nos. E se estás a perguntar que verdade é essa, bom, a esta altura já deves ter percebido que Deus é amor. Portanto, tudo começa por aí. Por amor, com amor, em amor. Sendo amor. Lê as bem-aventuranças. Já dá para ficares com uma ideia. Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em Ti, Jesus, que o meu coração encontra amor verdadeiro. É na Tua palavra de luz e verdade que o mundo e a minha história encontram sentido e rumo. É só em Ti que a minha vida recupera dignidade e liberdade. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos de esperança rumo à Páscoa, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.